Olá! O Viver Plenamente de hoje inicia falando de um projeto de 4 irmãs que construíram uma história em conjunto, que são as Gurias da Maria. E como representante, eu tenho 2 das Gurias da Maria hoje aqui comigo, a Andréia e a Adriana. Adriana Vier e Andréia de Souza. Isso. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por terem aceitado também o convite de vir gravar conosco aqui do Viver Plenamente, que eu acho que os temas de vocês têm tudo a ver com o programa, que é a questão de produção de saúde e bem-estar para as pessoas de casa que nos assistem. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é este projeto. Eu tenho comigo a Adriana Vier, que é bacharel em Direito, escritora e celebrante de casamentos. Depois de ser mediadora familiar, ela resolveu celebrar casamentos. Isso, né? Cansei de resolver briga e vamos ao amor agora. Isso aí, só o amor constrói. Ela é uma mulher positiva, criativa e muito inovadora, né, Adriana? E comigo também, então, eu tenho a Andréia, que é psicopedagoga, coordenadora pedagógica em escola de educação infantil e uma mulher também positiva, criativa e também uma grande mediadora, né, gurias? Então, sejam bem-vindos, Gurias da Maria, e vamos contar então como é que surgiu essa ideia do projeto Gurias da Maria. Quem de vocês quer começar com a história? Da onde surgiu? Eu acho que isso já surgiu lá quando a Andréia nasceu, daí depois veio a Alessandra e veio a Andressa, quando a gente se percebeu 4, né? 4 irmãs. Esse projeto já estava lá, porque na verdade ele é a tradução de uma vivência nossa, né? De tudo que a gente vivenciou até agora, das nossas relações, tanto de irmãs, familiares e com amigos, com os nossos amores e as famílias que a gente construiu também, né? E a gente sempre tinha muitos planos, muitas ideias, já trabalhamos juntas em outros projetos também, na área da educação. E daí, como toda vida é assim, a gente se une, se afasta, volta, retoma. E chegou um momento em que nós estávamos muito juntas e a gente percebeu que precisava exteriorizar isso, né? De levar isso para outras pessoas também. É a ideia. Inclusive, se a gente fosse também apresentar a Deza e a Sanda, né, também teria criativa, né, numa das características delas. Nós somos nós nos consideramos Vocês muito, 4 são extremamente criativas. muito criativas e uma herança da mãe, né? Então, o Gurias da Maria, ele também tem esse nome por sermos as Gurias da Maria, a Maria nossa é o mãe, nome da mãe. Da mãe. a nossa mãe. E todo mundo dizia, as Gurias da Maria, né? Então, mas quem? A Adriana, qual? A Adriana das Gurias da Maria. A Andréia das Gurias da Maria. Então, esse nome ele já existia. Então, como a Nana colocou, né? Este projeto ele já existia. E nós temos a Casa da Nana, ela é um espaço onde é o nosso QG, assim. Então, a gente se reúne muito lá. Não só nós, 4 irmãs, mas como as amigas das irmãs. As amigas da Nana, as nossas amigas. Então é um local que reúne muitas mulheres de diferentes idades, com diferentes profissões, com diferentes contextos e que tem muitas histórias. E vocês têm uma característica também, né, de serem 4 mulheres empoderadas e empoderarem outras mulheres também com as histórias de inspiração de vocês, né? Por tradição, que eu vejo, assim, eu já observo o trabalho de vocês há mais tempo e vocês trazem muito isso, trabalhando sempre muito com a questão, né, de amorosidade, de carinho, de respeito ao público, de trazer histórias como exemplos de vida e para que inspirem também outras pessoas, né? A minha casa, que nem a Déia falou, né, acabou virando não só um lugar de todo mundo poder ir lá, de manifestação, de carinho, de amor, de amizade, mas também um espaço de escuta, que é tão necessário hoje em dia, né? Que muitas vezes nós, mulheres, a gente sabe, somos conscientes, nós falamos muito, conversamos muito e buscamos muitas vezes
conversa intensa, um espaço e alguém que te escute também, porque muitas vezes tu não quer nem uma resposta, uma orientação para que alguém te diga, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu só quer ser escutada, né? E é tão difícil encontrar hoje, porque a maioria das pessoas, se tu fores fazer um exercício, o que que fazem? Quando alguém está te contando alguma coisa, tu já estás imaginando qual história tu vai contar parecida com aquela, ou se tem alguma coisa que tu possa ter empatia com aquela pessoa daquilo ali. E não só escutando ela e prestando atenção exatamente no que ela está falando. Então nós começamos a ter que, como nós sempre fomos muito falantes, a gente conversava sobre isso, peraí, mas a gente está se escutando, a gente está prestando atenção uma na outra, vendo o que, que realmente a outra está verbalizando, o que, que está trazendo, né? O que muitas vezes também é um grande problema dentro de grupos familiares, né? Todo mundo quer falar, mas escutar e entender a demanda do outro, a necessidade do outro. Será que a gente está preparado para a escutatória também? Né? O quanto isso é importante, bela reflexão. Né? E qual foi o objetivo inicial desse projeto, gurias? Como é que vocês começaram? Vou chamar de gurias, né? Que Sim, as gurias pode chamar, todo mundo da chama Maria. de gurias. A gente tem, nas nossas reuniões, assim, e isso também já vem de muito tempo, porque a mãe também reunia, era sempre as reuniões, era na casa da mãe, né? Então as amigas tinham algum problema ou estavam felizes, as nossas amigas ficavam sempre lá, a mãe sempre acolhia muito. E nessas reuniões a gente tinha muita troca, ainda temos muita troca, né? Então muitas dicas, escutar histórias, e a gente sentiu essa necessidade de ter um lugar onde tivesse tudo isso, né? Mesmo que fosse numa rede social, ou mesmo que fosse como um lugar de histórias mesmo, seria um local onde nós compartilharíamos as nossas, né, as nossas experiências, mas que também nós iríamos receber dos demais as experiências. Então a gente tem, nós temos os convidados na live, que é muito interessante, então a gente aprende muito, porque cada conteúdo a gente vai estudando sobre, né, e aí a gente pensou nessa rede para a gente poder ter tudo ali com carinho e resgatar muito a nossa história, a nossa infância, porque depois que a mãe faleceu, a gente sentiu muito essa necessidade. Nós nos aproximamos muito mais, e essa necessidade de resgatar o cheiro da infância, a história da infância. A Nana é mais velha, então ela acompanhou muito a infância, a nossa, né, esse Não contexto. precisa dizer a idade, mas qual a diferença de idade entre vocês? Só para eu entender. Não tem problema com a idade. Eu sou a segunda, estou fazendo 46 anos hoje. Hoje? Parabéns, olha só, feliz aniversário. Obrigada. O presente está aqui, né? Fiquei muito feliz porque eu ainda falei, Eu que fico feliz comemorar o com ter convidado e justamente não sabia, enfim. Né, ainda que falei, seja... briguei, eu disse, eu quero ir porque eu vou me dar de presente de aniversário. Eu disse, né, que... então a gente tem muito isso, assim, sabe? De ouvir a história, de compartilhar a história. Então o projeto, ele surge muito nesse sentido. De compartilhar histórias e resgatar também esse momento de vocês. Isso. E as outras irmãs, que idade elas têm nesse momento? Eu tô com 53, vou fazer 54 agora em Tudo dezembro, isso? então tem Não bastante parece. diferença. Ai, viu que delícia isso. Nós temos uma diferença. Eu fui a filha única até os 7, 8 anos de idade, né? Aí veio a Deia, depois de ti para a Alessandra tem o quê? 3 anos. Uhum. E 1 ano de diferença só da Andressa. A mãe engatou bonito assim o negócio, né? Daí com as 4 meninas. Então nós vivemos muito no universo feminino, né? A gente acabou... as famílias, a gente sempre teve assim, muitas tias, muitas, né, tinham as avós, daí que nem a Andréia falou, as amigas das amigas, tudo acabava sendo um espaço agregador. A casa da mãe sempre foi assim. Final de festa era tudo lá em casa, os amigos já saíam, compravam pão, já era um café da manhã lá em casa para finalizar a festa. Às vezes chegávamos em casa e tinha uma amiga nossa lá conversando com a mãe, não tinha ido nos visitar, tinha ido visitar para conversar com a mãe, né? Então esse espaço a gente sentiu muita falta quando ela se foi, né? E acabou também
acabamos reproduzindo isso também na nossa vida. E nada melhor do que as redes sociais que nós temos hoje. Antes nós tínhamos ainda aquele tempo de encontro nos finais de semana, hoje temos ainda, mas a rede social nos possibilitou nos aproximar mais das pessoas, né? E daí nós também tivemos que aprender a usar essa linguagem das redes sociais. As ferramentas estamos aprendendo novas também. Estamos aprendendo ainda, né? Sim. Sim. E esse projeto ele é voltado para o público feminino, isso? Ou é para o público em geral, para famílias? O que vocês costumam abranger, assim? Principalmente quais assuntos que vocês costumam buscar mais? Ele começou como geral, mas ele está tomando um caminho. Um caminho do feminino. Assim, a gente acaba falando daquilo que a gente percebe no mundo, daquilo que a gente entende das nossas vivências. Mas é impossível tu hoje pensar em qualquer espaço, eu acho, que tu possa dizer assim, é só feminino ou é só masculino, né? Porque a gente caminha de mãos dadas, nós acreditamos muito nisso. A gente é muito aquela coisa assim do marido, da parceria. Nós temos maridos que, né, no início até eles ficavam meio assim. Quando a gente começou, eles olhavam meio de longe. Hoje, quando vê, eles já estão junto conosco gravando vídeos, os memes, eles estão participando com a gente disso. Então, o que a gente percebe? É um caminhar junto. Então, vão ter momentos em que a gente vai falar deste universo feminino, mas com abordagens também para que possa aproximar os maridos, os namorados, os pais, os amigos, para que eles também se sintam acolhidos no nosso espaço, né? Muito bom. E como é que o projeto funciona? Ele tem algum fim lucrativo ou vocês criaram isso com o intuito de levar informações até as pessoas para promover bem-estar? Como é que foi a idealização? E a ideia? Foi de levar informação, realmente, assim, é bem... o principal objetivo é de resgatar muito a nossa história. A gente percebe muito a mãe nas nossas escolhas, né? E a mãe era uma mulher extremamente criativa. A mãe sempre foi muito criativa. E cantava. O que ela fazia? Ela era dona de casa ou ela tinha alguma profissão? Dona de casa, costureira. Muito bom. O sonho dela sempre foi ser cantora. Não pôde, né? Compositora. Ela tocava instrumentos musicais? Não, ela não tocava instrumento. Ela tocava um instrumento, né, Nana? Quando solteira, quando solteira, mas ela cantava e era compositora. Então a gente percebe muito a mãe, assim, nos inspirando, né, nessa relação. E no nosso cotidiano, quando a gente organiza as reuniões, assim, quando a gente faz uma reunião formal ou uma reunião informal, a pauta vem, né? Então surge o assunto, que tal isso? Eu conheço tal pessoa, isso aqui era legal a gente aprofundar, porque hoje no mundo está acontecendo tal coisa, né? Então a gente, na verdade, está colocando ali na rede o que a gente já vivia nessa relação de troca. Né? Então, ela começa realmente assim, como levar informação, assim como a gente percebe nas nossas amigas, assim, que nos procuram e que tem essa relação de escuta, né? Levar a informação realmente e ser um local de informação e de entretenimento, porque a gente também se diverte muito fazendo. Com certeza, assim, não pode não transparecer tanto nos vídeos, mas é que os bastidores realmente ele faz a diferença, não só para a gente rir, mas para estreitar nossos laços. E foi um projeto que uniu vocês quatro, né, de uma forma bem bacana, assim, bem, né, construtiva mesmo, em geral, né? A gente não vai falar só da construção dos vínculos de vocês, mas como um grande exemplo para outras famílias e para outras pessoas também. Vamos segurar, gente, um pouquinho. Vamos com o nosso intervalinho e em seguida a gente volta com essas meninas aqui, as gurias da Maria, contando essa trajetória e sobre as temáticas abordadas por elas. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial.
buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Adams Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com essas meninas aqui, que são pra lá de especial. Voltamos a falar então sobre o projeto Gurias da Maria, né, Adriana e Andréia. O que é mais desafiador assim, na divulgação desse projeto de vocês? Já teve alguma situação que vocês contaram, alguma história, que vocês trouxeram alguma live, algo que tenha sido bastante significativo, que mexeu com o emocional das pessoas que estavam assistindo vocês e as pessoas voltaram para dar algum relato, algum depoimento desse trabalho que vocês iniciaram? Já aconteceu, né? Não precisa dizer nome, só para a gente entender, né, o que acontece e como isso mexe com a população em geral. Acontece bastante. Eu acho que a semana que a gente falou sobre a síndrome do ninho vazio foi o que mais assim mexeu com a gente, justamente porque quem participaria da live seria a Nana, que falaria sobre a ida da Ana Carolina para a Alemanha. E a Ana já estava na Alemanha, na verdade, né? E aí ela falou sobre isso, assim, a gente convidou uma amiga também, que ia falar também sobre a síndrome do ninho vazio, mas que a filha estava aqui, tinha casado, né? Estava morando próximo, tudo. E a gente viveu muito com a Nana, né? Esse momento. Então a gente chorou muito, a gente acompanhou a Ana na organização dela, na mudança, né? Então, a organização para viajar. E a gente percebeu ali pelos comentários da própria live e o conteúdo que saiu na semana que muitas pessoas se identificaram, choraram com a live, né? Então colocaram um depoimento ali do quanto que é importante ter um apoio, né? Neste sentido, assim, que realmente a gente pensar que muitas vezes tu te dedica para um filho a vida toda e daí depois o filho vai morar fora, vai morar em outra casa e muitas vezes tu te depara assim, tá, e agora? Né? E a gente vê na Nana uma pessoa muito forte, né? Então, e a gente viu ela muito frágil. A Nana sendo a mãe, né, pra gente, ela é, né, a mãe, sempre foi, mesmo quando a mãe estava viva, ela também exercia esse papel. E aquilo ali nos fragilizou muito, né? Nos fragilizou e nos desestabilizou, mas também nos fortaleceu, né? Então, mostrar que tu também é frágil e não o tempo todo, abre caminhos muito importantes. No fundo, a gente tem, né, a noção de que filho a gente cria para o mundo, mas Sim. quando acontece com a gente e quando diz respeito àquilo que é da gente, das emoções, isso faz também com que esse processo às vezes, de transição também seja um processo bem fragilizado, né? Isso, Ana? e daí assim, eu me lembro que eu falava muito para as gurias, que eu disse assim, eu sei que tinha toda essa coisa a gente acaba abraçando uma responsabilidade de uma figura forte na família.
E naquele momento eu estava vulnerável. E quando eu falei para elas o que eu estava sentindo, eu disse assim, ó, e eu estou me permitindo ser vulnerável neste momento. Eu estou me permitindo sentir tudo isso agora. Eu não quero deixar de sentir nada, porque eu acho que também faz parte do processo, até como se fosse terapêutico, uma cura daquilo que tu está sentindo. De um colo e de um acolhimento das irmãs. Então, assim, por que não, né, naquele momento? E daí tu percebe, neste momento que a gente percebe, o quanto que as nossas histórias e as nossas vivências não são únicas, elas estão aí, outras pessoas também vivenciam isso. E isso que nos aproxima muito, esse universo feminino, né? De que outras mulheres também estão passando por aquilo naquele momento e que às vezes elas estão se sentindo únicas. Ai, será que é só comigo que está acontecendo? Ai, eu não vou falar para ninguém porque vão rir de mim, ou vão achar que muitas vezes somos taxadas de loucas, né? Temperamentais. E daí, não vou falar porque daí vão confirmar realmente que eu que estou pirando, que não sei. E quando tu ouve outra pessoa que está passando por aquilo e percebe que é normal, sim, e que tu pode sim sentir aquilo, eu acho que dá um acolhimento muito bom, né? Dá uma quenturinha no coração, assim, isso é legal. E o retorno das pessoas é muito, isso que nos estimula, incentiva muito, né? Não ter medo de se colocar nessa posição de fragilidade também, porque as pessoas também desenvolvem a questão de empatia, né? Olham para vocês e se inspiram nisso. E qual foi o retorno mais positivo que vocês já tiveram com a programação de vocês? O que mais legal assim já aconteceu? Ai, que vocês tiveram algum retorno bacana? Não precisa ser necessariamente o mais, mas algum que tenha marcado esse projeto de vocês, que voltou e que as pessoas, né, tiveram uma boa aceitação e vieram conversar com vocês a respeito. Pessoas que querem voltar a fazer live com a gente, né? Isso é legal, né? Pessoas até de pedir, ai, foi muito pouco tempo, vamos falar sobre esse assunto novamente que vocês abordaram, né? Ai, que bom que vocês trouxeram esse assunto para a gente poder ouvir sobre isso. Porque nós não temos todo o conhecimento, nós somos de áreas distintas, cada uma de nós trabalha numa área também diferente e tem conhecimento, estudou em áreas diferentes, e então a gente traz profissionais para falarem daquilo, que tenham propriedade sobre aquilo, né? E quando a gente vê que as pessoas ficam felizes, né? Como foi o exemplo quando a gente te convidou, muitas pessoas também falaram, né? Nossa, que bom a gente poder ouvir falar sobre isso de uma forma tranquila, né, leve, sem o peso do assunto, às vezes, que muitas vezes é abordado, que né? são temas sensíveis, geralmente, sim, né? E mexe bastante com o emocional das pessoas. A gente tem que cuidar, às vezes, como aborda isso a público também. Preciso ter coragem, porque nessa época de cancelamentos, né, é muito fácil tu fazer uma abordagem de um assunto e daqui a pouco algumas pessoas já virem, não verem com bons olhos ou acharem que tu está falando de uma outra coisa ou tu ser mal interpretada. Até agora nunca aconteceu isso conosco, né? A gente não teve esse tipo de problema, assim, de uma crítica mais pesada. Até porque a gente leva tudo muito no humor, na esportiva. Talvez a gente não tenha percebido, mas eu não percebi. Quais assuntos que vocês já abordaram? Só para dar como exemplo para o pessoal que nos assiste, para poderem acompanhar vocês também e se inteirar, né? O tipo de temática que vocês envolvem. Alguns assuntos, eles são a partir de uma data comemorativa e outros de uma necessidade realmente que a gente vê, assim, que a gente observa a partir de uma conversa nossa ou do que está acontecendo. Mas a gente já falou sobre puerpério, a síndrome do ninho vazio, sobre adoção, sobre maternidade, maturidade, sobre mudança de vida, sobre corpo, mente, equilíbrio. Então foram assim, são todos assuntos que a gente também, com certeza a gente não sabe tudo sobre ele, mas também a gente tem esse desejo de saber mais. Então a gente pesquisa, a gente se troca. Olha esse vídeo, vamos ouvir esse podcast, o que a gente poderia dar de dica ali, né? Então, sobre filhos, sobre família, são todos assuntos assim que a gente percebe. Daí tu havias perguntado sobre o que é bonito. Muitas vezes eu vejo irmãs se trocando, né, marcando uma outra no vídeo. Então essa nossa relação a gente percebe que ela reverbera, né? Então nas relações também de outras irmãs e irmãos
né? Então isso eu percebo muitas vezes, assim, uma marcando a outra. Acho isso muito bonito, assim, acho isso muito legal, porque é o que nós faríamos também, com certeza, nós nos identificaríamos muito ali. Então são assuntos assim que com certeza contribuem muito para a nossa qualidade de vida, para a nossa relação. Gurias, e como é que a população em geral de casa pode acompanhar vocês? Em quais redes sociais vocês estão? Como são gravadas essas lives? Tem uma frequência semanal? Como é que funciona? Bom, nós estamos na maioria das redes sociais, né? Instagram, estamos no Facebook. Qual o Instagram? @Gurias da Maria. @Gurias da Maria. Isso. No Facebook também, @as Gurias da Maria. YouTube. TikTok, YouTube. E nós já estamos com o nosso projeto do nosso podcast, que vai ser o Bagurias, né? E estamos aí à busca só de patrocinadores, de um espaço para isso. Já temos convidados, pautas, está tudo engatilhado, só para a gente poder dar o start nesse projeto, né? Ideias não faltam. Muito bom. E para encerrar, qual a mensagem que vocês querem deixar para quem nos assiste? E eu já vou pedir para a produção colocar o vídeo que elas produziram sobre este projeto. Eu acho que assim, a mensagem que a gente pode passar é que muitas vezes a gente espera que tudo esteja pronto, esteja melhor, esteja perfeito para iniciar um projeto. E a gente está percebendo muito que nesse projeto, realmente, assim, observando como não faz nem um ano que tem o projeto, mas observando ele no início até agora, o quanto que a gente já qualificou. Então, tu precisa realmente colocar a mão na massa. Muitas vezes, né, tu pensa assim, não, eu só vou iniciar quando eu puder fazer algo perfeito. Perfeito não existe, né? Então, a gente sempre pensa muito assim, ó, não, tá, o resultado final ele é importante, mas muito mais importante está sendo o processo. Então, a gente foca no processo, na experiência, é tudo que a gente está ganhando, né, nesta relação. O resultado, fazendo com amor, que é o que a gente sente, vibra o tempo todo, com certeza o resultado vai ser maravilhoso, vai ser perfeito, porque o amor ele é perfeito. Então, eu acho que é essa a mensagem. Tudo feito com amor. E ter coragem. Tenham coragem, façam. Tem projeto, quer inovar, vai lá. Não tá pronto, vai sem estar pronto, sabe? Não tá perfeito, vai sem estar perfeito. Porque é a caminhada que te qualifica e que faz com que vai te aperfeiçoar. Isso, que a tua viagem seja tão bonita assim. É olhar pela janela. Linda história, gurias. Muito obrigada pelo aceite do convite, por terem vindo aqui hoje gravar esse episódio conosco. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Até o próximo.